Olá, eu sou o Wanderson, estou aqui gravando mais esse vídeo para auxiliar uma grande amiga que me pediu um favor para a gente dar uma olhada nessas duas questões aqui, tá? Uma é do CEP do Rio de Janeiro e a outra é da PUC de São Paulo. A primeira questão, quer dizer, a questão 3, né, no caso que ela me repassou, e a outra 2 é de um outro exercício também que ela me repassou. Essa questão 3, ela fala o seguinte, ó. A diagonal maior de um losango é o dobro da diagonal menor do mesmo losango. Sabendo que seu perímetro é igual a 32 centímetros, calcule a área desse losango, certo? Então a gente vai aqui para a próxima página, fazendo aqui em azul. A gente primeiro vai desenhar o losango, né? O losango, a definição dele, que você pode pesquisar no Google, é o seguinte: o losango é um quadrilátero que tem seus quatro lados iguais, né? E possui dois ângulos obtusos e um ângulo. Deixa eu ver aqui a definição. Deixa eu lembrar aqui. Tá aqui, ó. Geometria quadrilátero plano que, além de possuir os lados iguais, possui dois ângulos agudos e dois obtusos, né? Então aqui tem esse formato, né? A primeira informação que a gente tem que ter é que os quatro lados dele são da mesma medida. Isto é, eu vou colocar aqui como valendo x, tá? Os quatro lados valem x. Qual o valor desse x, né? Como a gente sabe já o perímetro, que é a soma do comprimento dos quatro lados, a gente tem que 4x, que é somando aqui, ó, x mais x, 2x, 3x, 4x, tá? Isso daqui é igual a 32, né? Então o meu x vai ser 32 dividido por 4. Isso daqui me dá um valor 8, tá? Então no lugar desse x aqui é o 8, tudo bem? Então eu vou só substituir ele aqui. Pronto, a gente já tem essa medida aqui. Outro fato interessante que a questão nos dá é que a diagonal maior, que é representada aqui, eu vou representar pela letra D, tá? A letra D maiúscula, ela é igual a é, ela é igual a duas vezes a menor, né? A diagonal maior de um losango é o dobro da diagonal menor. Então a D aqui é duas vezes a diagonal menor, que eu vou chamar de D, tá? D minúsculo. Que aqui eu vou colocar em verde aqui, ó. Essa vermelha é a diagonal maior e a verde é a minha diagonal menor, tá? Essa daqui são as duas informações. Outra coisa que a gente tem que ficar atento é a fórmula da área, né? A fórmula da área de um losango é dada pela diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, tá? É, a minha amiga aqui no WhatsApp, Elizabeth, ela demonstra isso nessa folha bem aqui, se eu não me engano. Nessa daqui. Ela demonstra bem aqui, ó. Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, tá? Que é essa parte aqui. Tendo isso daqui, o que a gente tem, né? A gente tem o D, coisa, só que eu tenho um D aqui. O D, esse verde aqui, essas duas diagonais, ela formam um ângulo de 90 graus aqui, tá? Ó. Essas diagonais, elas se encontram e formam um ângulo de 90 graus aqui. Então, essa metade verdinha aqui, ela nada mais nada menos é do que D sobre 2. E essa maior aqui, esse lado aqui que eu estou falando, é D sobre 2, tá? Então eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? E eu sei que o triângulo retângulo obedece aquela lá, o teorema de Pitágoras, né? Onde eu tenho a hipotenusa, que no caso é 8, ao quadrado é igual a D sobre 2, que é um dos catetos, ao quadrado, mais o outro cateto, que é D sobre 2 ao quadrado, D minúsculo, né? Então aqui, eu calculando, eu sei quem é o D, eu vou colocar todo mundo em questão do D pequeno aqui. Então o meu D maior, ele é duas vezes o D. Então aqui eu tenho 8 ao quadrado igual. O D maior, ele é igual a 2D, né? Sobre 2. Isso daqui tudo ao quadrado. Mais D sobre 2. Isso daqui ao quadrado. Então nesse caso aqui eu tenho 8 ao quadrado, 64, igual. Esse 2 aqui eu posso cortar com esse 2, fica só o D. Então eu tenho D ao quadrado.
E essa parte aqui eu tenho mais d ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que dá igual a 4. Então aqui eu já tenho esse valor. Colocando aqui no mesmo, tirando a MMC, né? Vou colocar aqui 64 igual a, tirando a MMC, dá 4 aqui embaixo. E tem 4 vezes, 4 dividido por 1, que é meio que tem 1 aqui embaixo, né? Vezes 4d ao quadrado é 4d ao quadrado. Isso daqui é mais d ao quadrado, porque 4 dividido por 4, 1. 1 vezes d ao quadrado, d ao quadrado. Então eu tenho 64 igual a 5d ao quadrado sobre 4. Então 5d ao quadrado é igual a 4 vezes 64. 4 vezes 64 dá 16, leva 1, 24, 25, 256. Então d ao quadrado é igual a 256 dividido por 5, tá? Então agora nós temos que d é igual a raiz quadrada de 256 dividido por 5. Tá? Esse daqui é o valor do d. Vamos ver se realmente isso está correto, né? D maior, deixa eu verificar aqui, a diagonal maior é o dobro da diagonal menor do mesmo losango. Sabendo que seu perímetro é igual a 32, calcule a área. 4 vezes 8, 16 mais 16 dá 32, tá correto. É porque deu um número muito estranho aqui, né? Um número aqui meio que quebrado aqui. Vamos ver se 256 tem raiz quadrada, né? Eu estou com a ligeira impressão que esse 256 ele tem raiz quadrada. Vou colocar aqui, 256. Vou dividir ele aqui pelo 2, que dá 128. Por 2, aqui é um 2, tá? Aqui dá 64 e 2, que dá 32, né? 32. E aqui é 2 elevado à quinta, tá? Que eu já sei que o 32 é 2 elevado à quinta. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 8, né? Então é 2 elevado a 8. Então isso daqui é equivalente à raiz quadrada de 2 elevado a 8 sobre 5. Isso daqui, tirando aqui, é só você, como é raiz quadrada, é só você dividir o expoente aqui por 2. Então o expoente é 8, ele vai ser 4. Então é 2 elevado a 4 sobre raiz quadrada do 5, tá? Racionalizando, né, eu vou colocar 2 à quarta, né? 2 à quarta dá 2 vezes 2, 4, 8, 16. 16 raiz de 5. E aqui embaixo, 5, tá? Porque aqui eu multipliquei tanto em cima como embaixo por raiz de 5, tá? Eu fiz essa multiplicação aqui, por isso que deu esse resultado ali. Então eu tenho aqui 16 raiz de 5 sobre 5. Agora eu tenho o D num formatozinho um pouco melhor pra gente, né? E agora eu vou calcular qual é o valor do D. Olha, o valor do D, fazendo aqui em verde, quer dizer em vermelho, o valor do D é igual a 2 vezes o D pequeno, né? Então o D grande ele é igual a 2 vezes o D pequeno vale 16 raiz de 5 sobre 5. Então, D grande é igual a 32 raiz de 5 sobre 6. Sobre 5, né, no caso. Tá? 2 vezes 16, 32 raiz de 5. Então, agora eu tenho o D maior e o D menor. Então, dessa forma eu consigo calcular a área. A área é igual ao D maior, qual é o valor do D maior, né? 32 raiz de 5 sobre 5. Vezes o D menor, que a gente viu que é 16 raiz de 5 sobre 5, e isso tudo dividido por 2. Tá? Então a área desse nosso losango é 32, essa raiz de 5 com essa raiz de 5 dá 5. Esse daqui dá 25. Né? Então aqui nós temos 32 raiz de 5, deixa eu ver. Fazendo a multiplicação aqui, né? 32 vezes 16 vezes 5, tá? Por que vezes 5, né? Porque essa raiz aqui multiplicada com essa dá o próprio 5. E aqui dá embaixo 5 vezes 5 dá 25, né? Isso tudo dividido por 2. Então a nossa área ela é igual a, vou só retirar essa parte aqui. Então a nossa área aqui, ela tem 32, esse 32 vezes 16 dividido por, essa daqui era meio que esse 25 aqui eu posso colocar assim, ó, 5 vezes 5.
Aí esse 5 corta com esse. Aí eu deixo só o 5 aqui embaixo, tá? Dividido aqui por 2, né? E de A igual a 32 vezes 16. Deixa eu ver aqui quanto é que dá. 6 vezes dá 12, leva 1, 6, 18, 19, 2, 3. Daqui dá 2, 1, 5, 512, né? Então eu tenho 512 sobre 5 dividido por 2. Nesse caso aqui, a minha área é igual 512, repete a fração de cima, né? E multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso aqui de 2 é 1 sobre 2, né? 1 sobre 2. Basicamente é isso daqui que eu tenho que fazer. Então aqui dá 51, dá 512 dividido por 10. Isso daqui dá igual a 51,2 centímetros quadrados, tá? Essa daqui é a nossa área. Então a nossa área é 51,2 centímetros quadrados, tá? Essa daqui é a nossa área que a gente estava procurando. Vamos ver se realmente isso é verdade, né? Eu gosto de analisar aqui também, ao final, verificar se realmente isso é verdade. Então eu vou colocar aqui, eu vou abrir o GeoGebra só para a gente fazer essa figura, tá? Vamos ver aqui, tá abrindo ainda. Fazer essa figura para ver se realmente nós encontramos o valor correto para esse losango, né? Fazer aqui um losango. Olha, o losango naquelas dimensões ali, nós vamos ter, deixa eu ver aqui, como é que eu faço esse bendito desse losango, né? Aqui do polígono, posso até pegar aqui do polígono, vou colocar ele aqui nesse ponto, vou puxar pra cá, depois pra cá, depois pra cá e depois pra cá, tá? Fiz aqui o losango, né? Só que percebam que aqui, ó, é 1, 2, 3, 4 unidades, né? Então vou fazer ele um pouquinho maior aqui. Deixa eu ver aqui a distância, né? Distância, tem uma ferramenta aqui que é a distância. Distância desse ponto até esse ponto, 2,83, né? E agora que eu percebi que não vai dar para mim fazer esse losango. Não, dá para mim fazer, tá? Acompanha aqui o meu raciocínio. Eu calculei ali, eu calculei aquela distância, né, o D pequeno, como sendo, deixa eu ver aqui, como sendo, deixa eu ver, o D pequeno como 16 raiz de 5, né? Então aqui eu vou colocar um ponto A, vou marcar aqui um ponto qualquer A, vou marcar aqui, por exemplo, na coordenada 2, 4, e a partir desse ponto eu vou marcar um outro ponto para a gente fazer. Deixa eu ver aqui se no segmento com dado um tamanho, né? Pronto, esse daqui segmento dado um tamanho. Escolhi o A e vou agora fazer o tamanho, né? Que é 16 vezes SQRT, né? Que é a raiz quadrada de 5 dividido por 5, né? Tá aqui, esse é o tamanho aqui da minha diagonal menor, né? A diagonal maior, agora a gente vai fazer o seguinte. Epa, não é aqui que eu quero esse ponto, não. Que não é isso que eu quero. Agora a gente vai passar do ponto aqui mais ou menos, tem que passar bem no meio dessa daqui, né? Passa bem no meio aqui, deixa eu ver como é que a gente vai fazer esse tamanho. Temos aqui um ponto. É muito interessante essa parte aqui. Deixa eu verificar como é que eu faço essa outra diagonal.
eu tenho essa diagonal já pronta, né? E daqui pra cá eu tenho que pegar um ponto bem no meio aqui, então eu vou passar aqui uma reta perpendicular à linha, né? Ah, essa reta perpendicular a essa linha aqui. Deixa eu voltar aqui porque ele não pegou aqui, tá? Então eu vou colocar aqui o ponto C com, deixa eu ver, eu gostaria muito que esse ponto fosse na metade e fosse na perpendicular. Reta paralela. Aqui nós temos refletir sobre uma linha, refletir sobre um ponto, rotacionar. Nossa, eu estou muito enferrujado agora no GeoGebra. Ah, já sei. Olha que legal aqui, que eu lembrei de uma aula que falava sobre desenho geométrico, tá? Então essa daqui, ó, vou marcar vou escolher essa figura aqui, ó, círculo, centro e raio, tá? Vou marcar o A como centro e o tamanho 8, né? Que é o nosso círculo aqui, ó, tamanho 8, tá? Vou fazer a mesma coisa nesse outro ponto B. Colocar aqui e colocar um 8. Aqui eu tenho a intersecção. Então se eu tenho uma intersecção, eu tenho exatamente o ponto que eu quero, tá? Eu vou ter o ponto aqui, ó, e vou traçar um segmento de reta. Eu vou traçar um segmento de reta daqui para cá, outro daqui para cá, esse daqui outro ponto de intersecção, tem que marcar aqui embaixo, né? Pronto, ponto de intersecção, aqui um segmento de reta, vou passar para cá, outro para cá e pronto. Agora a gente tem o nosso losango, tá? Vou pegar esse tamanho aqui, vou passar assim, ó, pronto. Aqui eu tenho o tamanho, posso simplesmente os círculos, né? Deixa eu ver aqui o círculo, ele tem um círculo... Cadê o círculo? Tá aqui. Vou desmarcar eles só pra gente ver o losango. Pronto, é esse losango aqui que marcou lá no exercício, tá? O exercício falou, é justamente esse losango aqui que eu acabei de desenhar com vocês, tá bom? Tendo um losango aqui, a gente vai ver qual a distância desse coisa aqui, para verificar se realmente é 8, tá? Vamos dar uma olhada aqui. A gente vai aqui, pronto, distância do tamanho. Então a gente vai do ponto C até o ponto A, né? Aqui deu 8, ó, do jeito que a gente tinha calculado ali, deu 8. E agora, qual a área desse polígono, né? A área desse polígono. Agora sim é que a gente vai determinar se a gente calculou corretamente. Tá? Ele tá... Aqui não tem o polígono, tá? Só tem os pontos. Agora eu vou criar o polígono aqui. Faço só o seguinte, ó. Só clica ali naquele do polígono e só vou selecionando os pontos aqui das coordenadas que a gente encontrou. Se eu quiser a área, agora é só marcar aqui o polígono 51.2, exatamente o que a gente calculou, tá bom? Então nesse caso aqui a resposta está totalmente correta e aqui nós verificamos graficamente como é que a gente tinha alcançado esse objetivo, tá? Então 51.2, olha, o nosso cálculo agora está correto, então eu tenho garantias que a terceira, que no caso aqui o exercício 3, que é do CEP, está correto, tá? Agora, vamos agora para esse outro exercício. O número de anagramas da palavra explodir, tá? Lembrando aqui, ó, é a palavra explodir, aqui. Explodir, nos quais as vogais o número de anagramas da palavra explodir nos quais as vogais ficam juntas, tá? Eu acabei errando aqui o enunciado. Ficam juntos. Juntas. Quantas, né? Primeiro, a gente vai juntar essas vogais, né? A vogal aqui nós temos a vogal E, a vogal O e a vogal I, né? Explodir. Temos alguma letra se repetindo? Vamos verificar. E, X, P, L, O, D, I, R. Não temos nenhuma vogal se repetindo, nenhuma palavra, uma letra se repetindo. O que ele deseja é que essas três aqui estejam juntas.
Então eu vou tratar elas como um único par, tá? Vou tratar elas aqui como um único símbolo para esses anagramas. E quantos outros símbolos a gente tem aqui que não estão juntos? A gente tem o X, a gente tem o P, a gente tem o L, a gente tem o D e tem o R. Mas esse daqui nós temos quanto? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então aqui se eu tenho 6, eu tenho 6 casinhas aqui para fazer, ó. 6 casinhas, tá? 6. Esse daqui eu estou tratando ele como um bloco diferente. Eu vou até pintar ele de azul só para que você possa entender. Olha, ele faz parte, só que ele é junto aqui, ó. Ele é tratado nesse primeiro momento como um único bloco. Então, um único símbolo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 aqui na primeira alternativa. Tenho um 5 aqui. 4, 3, 2, 1. Que nada mais é do que igual ao 6 fatorial, tá? Para mim saber a quantidade. Então, aqui nós temos 6 fatorial. 6 fatorial é igual a 6 vezes 6 vezes 5, 6 vezes 5 vezes 4 e assim sucessivamente. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Então, aqui eu tenho 720 combinações. Só que aí é que está o segredo. Eu não paro aqui, tá? Por quê? Porque essas três vogais elas também podem se juntar de maneiras diferentes. Então, aqui as três vogais eu vou ter E, eu vou aqui fazer em azul. Então, eu tenho E, O, I. Então, nós temos aqui quantas? 3. Então, eu tenho 3 casinhas aqui, ó. 3 símbolos, então fica 3 vezes 2 vezes 1, que nada mais é do que 3 fatorial. Isso daqui dá igual a 6, né? Então, cada uma dessas daqui que a gente encontrou 720, ela deve ser multiplicada por 6 porque esse bloquinho aqui ele pode se modificar. A cada posição que ele está, ele pode fazer alteração, ele pode se modificar ao bel prazer dele ali, no caso dessas 6, então a gente tem que multiplicar, né? Então a resposta mesmo que você vai dar é 6 vezes 720. 6 vezes 720 dá 0, 12 leva 1, aqui dá 42, mais 1, 43. Então dá 4.320 combinações, tá bom? Combinações. Essa daqui é a resposta, tá? Justamente por esse detalhe aqui. Esse tipo de questão você trata primeiro como bloco, tá? Calcula o símbolo como fosse um bloco único e depois você calcula o arranjo desse bloco e depois faz a multiplicação, tá? Esse tipo de questão é desse jeito que se resolve. Outra coisa aqui que eu estou percebendo, deixa eu ver aqui a conversa. Eu acho que ela me pediu uma outra questão, agora que eu estou observando aqui, tá? Vou salvar essa imagem aqui na minha área de trabalho, desktop. Vou pegar aqui. Não liguem para minha área de trabalho aqui no PC, que ela está um pouco, digamos que ela está um pouquinho bagunçada, tá? Então aqui, tá aqui. Pronto. Vamos pegar aqui a questão para a gente dar uma analisada. Aqui vamos recapitular. Então aqui. No triângulo ABC, deixa eu só recopiar, colocar o enunciado aqui para que ele fique direitinho. Ah, lembrando, eu vou pegar só esse conteúdo aqui, eu vou colocar no final lá, numa página lá no final, tá? Aqui eu vou criar mais uma página e tá aqui a resolução da outra. Uma página para cada uma das questões. Vou voltar aqui para cima, vou só copiar o enunciado. Desculpa aqui que vai demorar um pouquinho a mais, tá? Deixa eu colocar aqui do lado aqui, colocar essa do lado de cá. Vou dar um zoom. Aqui um zoom para mim ver o enunciado. Tirar um pouquinho aqui, pronto. Aí questão ali, ela percebe que ela tem o número 3 também, tá? Vou colocar aqui também. Aí num triângulo A, B e C, reto em A. O que quer dizer esse reto em A, né? Que tem um ângulo reto justamente nesse vértice, tá? No vértice A. Aí, determine as medidas
Determine as medidas dos catetos. Determine a medida dos catetos. É porque eu vou passar esse PDF para Elizabeth, tá? Por isso que eu estou recopiando aqui, para deixar bem organizado, tá bom? Sabendo catetos, sabendo de quê, né? Sabendo que a hipotenusa, vale 50. Vale 50. E o seno, e tem mais um detalhe aqui, e o seno do ângulo B, no vértice B, equivale a 4 sobre 5, tá bom? Isso daqui, pronto. Essa daqui é o enunciado e vamos trabalhar nele, né? Vamos voltar aqui no triângulo reto, determine as medidas dos catetos, sabendo que a hipotenusa vale 50 e o seno de fulano de tal vale tanto. Eu vou fazer aqui a resolução aqui, tá? Eu sei que o triângulo é retângulo, né? Por quê? Por causa lá do negócio do ângulo reto no A, tá? Então aqui eu vou considerar que o meu A esteja nessa posição aqui, tá? O B esteja nessa e o C esteja nessa. A hipotenusa fica aqui, que é no lado oposto, né, ao ângulo reto, tá? Aqui nós temos 50. Aí nós temos aqui o Y e o X, tá? E agora eu tenho esse ângulo aqui, que é o ângulo B, né? Eu sei que o seno dele é justamente 4 sobre 5. Então nesse caso aqui, olha o que a gente tem. Olha, se eu tenho um seno, então é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então o seno de B é igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? O x, dividido pela hipotenusa, que é 50, né? Eu sei agora que o seno aqui ele já me deu 4 sobre 5. Aí eu tenho essa relação, 4 sobre 5 igual a x sobre 50. Dessa forma aqui eu vou ter 5x igual a 4 vezes 50. X será igual a 4 vezes 50 dividido por 5. Aqui nós vamos ter x igual a 4 vezes 50 dividido por 5 dá 10. Isso daqui dá igual a 40, tá bom? Então eu tenho agora o valor do x que vale 40, né? Será se isso realmente está correto? Estou em dúvida agora. Deu 40, deixa eu ver, 5x, 10, dá 40. O valor do x dá 40. Tendo o x e a hipotenusa, né? A gente sabe agora que é 40, a gente tem que descobrir o y. Do y eu aplico lá o teorema de Pitágoras, tá? Vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras, onde eu tenho a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, a soma do quadrado dos catetos, né? Então aqui tem um assim. Então aqui dá deixa eu ver, 0, 0, 2.500 e aqui dá 1.600, tá? 0, 0, 1.600 mais y ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 2.500 menos 1.600. Eu só fiz organizar aqui, tá, os cálculos. Então y ao quadrado é igual a 2.500 menos 1.600 dá 900. E raiz quadrada de 900, como a gente sabe, é 30, né? Pronto, aqui nós temos o y valendo 30 e o x valendo 40, tá? Essa daqui é a resposta dessa questão. Vou só colocar em outra página aqui, só para deixar organizado, tá bom? Aqui outra e pronto. Tá aqui, foram essas 3 questões que eu resolvi, tá? Para Elizabeth, eu mando um grande abraço para ela, tá? E eu espero ter ajudado mais alguém aí que tenham passado por essas questões, tá bom? Até mais, pessoal.